Cláudio. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no podcast Política na Rede, no YouTube, canal Amazon Sat 44.1. Que bacana, satisfação ter você aqui com a gente. Com o candidato ao Senado, Omar Aziz, do PSD. Você já vê aí na sua tela. Vamos lá, debater e continuar, inclusive, o nosso debate sobre não só a candidatura, um pouco de política, um pouco do que pretende o candidato, caso seja eleito para os próximos 8 anos. Tudo bem, candidato? Aqui a gente costuma dizer bom dia, boa tarde, boa noite, que está no YouTube, está no canal, é de tudo um pouco. A pessoa entra no YouTube o horário que ela pode. Exatamente. Então é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, que tem gente que é notívago. Eu quero agradecer aqui o convite, já agradeci o convite da CBN, agradeço o convite e estou à disposição de vocês dois. Candidato, a gente costuma começar o nosso podcast pedindo para que o próprio candidato se apresente para quem nos escuta ou então nos ouve. Então, por favor, fique à vontade para explicar um pouco da sua carreira política para quem nos acompanha. No final da década de 70, início de 80, a gente lutou pela democratização desse país. Eu atuava, era militante estudantil. Lutamos pela minha passagem. Na época, a luta era por laboratórios na universidade, era Fundação Universidade do Amazonas, quando eu entrei. Eu fiz... minha vida toda eu estudei em escola pública, eu fui aluno do Colégio Estadual do Amazonas, que é o Dom Pedro II, ali na Praça da Polícia. Fui aluno da Escola Técnica Federal do Amazonas, que hoje é o IFAM. E fui aluno da UFAM, e hoje... que era Fundação FUA na época, né? E lá, já no final do terceiro ano de edificações que eu fiz na escola, a gente começa uma luta no Brasil todo para a criação de centros acadêmicos, para que a gente pudesse atuar politicamente. Então, os movimentos que tinham naquela época saíam de dentro das universidades. Saíam de dentro das universidades para a rua. E a gente utilizava bandeiras que aglutinava todos os estudantes. 70? 80. Estudantes como era Meia Passagem, que aglutinava todos, né? O Bandejão, que aglutinava todos. E ali a gente lutava, falava em democracia. E era um negócio incipiente ainda, mas já com muita força dentro da universidade, que foi uma grande trincheira pela democratização, até porque depois de 64 muitos valores políticos saíram do país, artistas, pessoas que atuavam na cultura, políticos de nome, como Arraes, Vilela, Brizola, pessoas que tinham uma atuação política que saíram do Brasil, foram morar em outros países. Artistas de renome como Caetano, Gil, o Chico Buarque. E aí vem uma música que nós tínhamos de bandeira, Coração de Estudante, de Milton Nascimento, que é uma música linda, que a gente usava muito nos encontros, nos congressos da UNE. Participei de vários congressos da UNE. Tivemos aí também Vandré, que era uma coisa. E a gente lutava naquele momento, nós éramos jovens, utópicos, como todo jovem é. Todos nós tivemos uma juventude, a utopia, a gente... Outros políticos também surgiram dessa turma, né? O João Pedro, a Vanessa, o Heron, tiveram mandatos, né? Aí, em 88, eu não ganho eleição para vereador, eu perco e assumo. Em 90. Aí, em 92, eu me torno o vereador mais votado. E de lá, daquela minha turma de vereadores, o Jefferson Pérez se torna senador, um grande amigo meu, foi vereador 2 vezes comigo. A Vanessa se torna deputada federal e depois senadora da República. O Serafim Correia, que foi também meu colega 2 vezes como vereador, se torna prefeito de Manaus. Então foi um mandato de várias pessoas, vários políticos que tiveram projeção depois em outros cargos e que tiveram atuações relevantes no estado do Amazonas, o Jefferson, Serafim Correia, Vanessa. João Pedro foi deputado estadual na década de 80, depois vereador, hoje é meu suplente, uma pessoa
que tem uma história política na democratização. Você pode até discordar do pensamento, mas não pode discordar da luta pela democracia. Essas pessoas têm um valor no momento. Heron Bezerra também, e alguns trabalharam no governo comigo, como Tasso, uma pessoa que estuda muito, lê muito, tem uma cultura muito... Daí você passou de vereador pela década de Aí 90? eu fui o vereador mais votado em 92, me elejo deputado estadual em 94 como mais votado do estado. Em 96 sou candidato a vice-prefeito com o Alfredo Nascimento, a gente ganha a eleição em 96. Em 2000 ganhamos a reeleição. Em 2002 eu sou vice do Eduardo, em 2006 vice do Eduardo de novo, em 2010 eu me torno governador. Aí tive um mandato de 4 anos, eu assumo em março de 2010 e largo o governo em março de 2014, me candidato ao Senado e me elejo senador. Eu, quando fui governador, eu ganhei a eleição no primeiro turno com a maior votação da história proporcional. Eu tive 64% dos votos praticamente, foi uma eleição, e saio do governo como o governador mais bem avaliado do Brasil, depois do trabalho que nós fizemos em 4 anos, que foi um trabalho em vários, né? Eu apoiei muito a ciência e tecnologia, tive a oportunidade de formar e de ajudar muitas pessoas no doutorado, mestrado, pós-doutor. Fui o governador que democratizou a UEA. No meu governo, eu instalei eleições diretas para diretores da UEA e para reitor da UEA, que não era nomeada pelo governador. Porque eu tinha uma história e princípios democráticos da universidade. Então eu levei isso para o governo. Eu privilegiei muito essa questão democrática. Uhum. E a gente atuou em várias áreas. Se você pegar a área de educação, escola de tempo integral, plano de cargos e carreira, database, promoção diagonal, vertical e horizontal para os professores. Formei, porque o professor, para ele ser promovido, ele tinha que fazer curso de mestrado, e eu fiz curso para muitos professores do interior também, para que eles pudessem ser promovidos. E construí 30 escolas de tempo integral, deixei 25 recursos para construir mais 25 escolas no interior e na capital. Na saúde, acho que em 4 anos eu fiz 8 hospitais no interior. Em Manaus eu fiz a UPA do Campos Sales e fiz um hospital que me orgulha muito, que foi um ícone conhecido mundialmente em tratamento de Covid, que foi o Delfino Aziz, que tem o nome da minha mãe, que foi uma honra que a Assembleia deu a mim. Minha mãe foi uma pessoa que atuou durante muitos anos na PAI. Aqui mesmo, o doutor Felipe e o Milton Cordeiro ajudaram muito ela na época que eles eram vivos, a minha mãe também era viva. E também fiz uma promessa que eu tinha feito à minha filha, Eu tive uma filha que faleceu aos 17 anos, deficiente. E eu disse, no dia que eu tivesse oportunidade, eu faria um programa para deficientes. E criei a Secretaria de Deficientes, a primeira na história do Amazonas. A CEPED, né? CEPED. Eu tinha condições de dar uma qualidade de vida um pouco melhor para minha filha. Minha mãe me ajudou muito nisso. Mas quantos pais e mães não têm essas condições? Eu fiz isso. Entrava na casa, a gente reformava o quarto. Muitas vezes a gente encontrava uma criança, um adolescente num colchão, num canto. Porque essas pessoas são invisíveis para a gente. Nós não vemos elas. Nós não temos o contato direto. Quem tem esse contato e tem essa tarefa é o pai ou a mãe, e geralmente é a mãe, porque ela é a pessoa que é responsável. Então essa mãe não tem direito a ir um churrasco, não tem direito a ir uma festa, um aniversário, porque ela tem uma tarefa e não tem quem cuide. Se ela não cuidar, ninguém vai cuidar. E ela não tem como deixar sozinha. Então eu fui um ombro amigo, me coloquei lado a lado dessa pessoa para ajudar. E ajudei muita gente. Talvez, eu sempre digo isso, Glaucio e Ricardo, que apesar de todos os ataques que eu recebo, Deus me protege muito, porque Ele sabe que eu fui um instrumento dele na hora que eu pude, para ajudar as pessoas. Eu ouvia muitas mães chegar comigo e dizer: Omar, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço, meu filho está usando droga. Uma pessoa pobre, ela não tem dinheiro para pagar uma clínica para o filho. E o filho começa a furtar as coisas dentro de casa primeiro. Ele rouba um cordão, rouba um rádio, uma TV. Quando não tem mais o que roubar em casa, ele vai para a rua.
E na rua, ou ele vai morrer ou ele vai ser preso. E mãe nenhuma coloca um filho para que ele seja preso, para que ele morra. Então, eu fiz a primeira fazenda do Estado para dependentes químicos. Outro dia eu estava no município de Silves, chegou um jovem lá comigo, um jovem que eu digo, ele deve ter uns 30 anos já, bem mais jovem do que eu, é lógico, e disse: eu quero falar contigo, quero te agradecer porque eu estou limpo há 8 anos. Há 8 anos que ele deixou de usar droga, ele está limpo, então ele conta os dias que ele está limpo, ele conta as horas, e isso te dá uma satisfação muito grande. Eu fui o primeiro governador na história do Brasil a vacinar as mulheres com a vacina do HPV. Muita gente não tem conhecimento sobre isso, mas o câncer de colo de útero, o Amazonas tem o maior índice de câncer de colo de útero. Como também nós temos o maior índice de hanseníase ainda, nós temos o maior índice de hepatite. Coisas que nós temos que trabalhar, tem que ter uma política de Estado. Quando eu falo Estado, não é prefeitura, governo, é os 3 instituições. É o governo federal, o governo estadual e municipal, para que a gente tenha uma política de Estado para o Brasil nessa área. A gente vai destrinchar melhor essas questões ao longo do nosso debate aqui. Eu só estou falando para você minha história. Mas exatamente, se eu vou deixar, né, essa história que não acaba. Não, é uma história que começou porque eu tive um nome de um pai ou de um compadre que me fez alguma coisa. Eu lutei muito para chegar aqui. Então eu não tenho, meu nome não tem no final filho, neto, bisneto, nada. E também não tenho compadre. O compadre me ajudou a chegar. Fui eu trabalhando, fui eu lutando, eu apanhando, sendo preso por defender a democracia. Então, defender a democracia para mim... E aí algumas pessoas disseram: você não tem medo? Eu falei: não tinha medo quando eles mandavam. Agora que eu não tenho mesmo, né? Tanto é que todas as acusações, Ricardo e Glaucio, que fazem contra mim, qualquer outra pessoa que tivesse medo de alguma coisa, tivesse medo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, não teria coragem de enfrentar o homem mais poderoso como eu tive de enfrentar. Porque você, quando se acovarda, é porque você teme. Eu não temo. Eu estou há 6 anos sendo investigado. Eu não sou réu numa ação, nem nenhuma ação. Eu não sou condenado em nada, mas eu sou condenado por algumas pessoas que tiveram oportunidade e não construíram uma maternidade em Manaus. Uma maternidade. Pegaram o dinheiro e, na hora mais difícil do povo amazonense, fecharam o hospital de campanha. As pessoas que foram enterradas na cidade de Manaus, foi uma coisa desumana. Um pai vê o filho ser enterrado numa vala. Uma mãe vê o seu filho enterrado numa vala. O filho vê a mãe ser enterrado, o cara com uma retroescavadeira cavando ali, sem nenhum sentido de humanidade. É você jogar um corpo numa vala e achar que aquilo lá é cristão, é humano. Então essas pessoas que me criticam, elas tinham que olhar para o legado delas, que não é um legado bom. Apresentar até também Ricardo Chaves, né? Acabei nesse bate-papo inicial não apresentando aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, Ricardo Chaves, que é repórter de política aqui da CBN, também fará perguntas ao senhor candidato. Candidato, bom dia, Clauson. Candidato, um retrospecto básico, se eu me corrija se eu estiver errado. O senhor foi vereador de Manaus, deputado estadual, vice-prefeito por 2 mandatos, vice-governador e depois foi senador da República, governador, depois senador da República, está em mandato agora. Nesse meio tempo, entre o Senado e também o governo do Estado, o senhor foi candidato em 2018, né, disputou a eleição que acabou elegendo o Wilson Lima. E antes dessa eleição de 2018, o senhor veio num retrospecto de ascensão de votos, né? Desde 92, quando o senhor foi eleito vereador, assumiu a suplência aí. Em 2018, o senhor foi o 5º mais votado, teve aí 141 mil votos. E eu lhe pergunto, aí, claro, o senhor presidiu a CPI da Covid ano passado, né? Muito divulgada, e a gente sempre acompanhando os trabalhos. Usando um jargão político, assim, o senhor acha que a CPI da Covid colocou o senhor no jogo de novo? Não, as pessoas passaram a me conhecer. É diferente. Eu sempre fui aquilo que estava ali. E cada eleição é uma eleição. O teu adversário, que foi candidato também já a governador, num intervalo
de Senado em 2006 e não teve 4% dos votos no estado do Amazonas. Correto? Então, teve dificuldade muito grande e processo político, ele não é uma lógica, o processo político é momento. Né? As pessoas te identificam, olha, esse daqui vai ser. Em 2018, foi um momento difícil, nós tínhamos uma onda do novo, né? E tinha um governador, o Davi foi candidato, tinha sido governador recentemente e tal. Então, aquilo que passou, eu sempre digo, eleição, a democracia te permite ganhar e perder a eleição. Ninguém só ganha, ninguém só perde. Você perde e ganha. É um processo político. As pessoas, elas não têm ódio de ti. Elas, naquele momento, elas podem dizer, não, nesse momento eu não quero fulano e tal, e no outro momento dizem, não, olha, eu quero fulano. É assim, sempre foi assim. Político, ele, segundo o Jânio Quadros, político morre quando está enterrado 7 palmos. O próprio amazoniano, ele tinha, em 2012, não foi candidato à reeleição, ele não disputou a eleição de 2014. A prefeitura, né? Não disputou a eleição em 2016 e em 2017 se elege governador do estado. É momento. Né? Naquele momento as pessoas achavam, eu acho que o amazoniano é o melhor nesse momento, você está me entendendo? Isso vai muito de você como eleitor. E a leitura que o senhor faz também para a presidência da República? É a mesma. Acho que houve, do ponto de vista que houve um movimento muito grande ali, de falar em mudanças radicais de comportamento do presidente. O comportamento dele não é diferente de nenhum outro presidente que antecedeu. Ele se juntou ao Centrão. Né? Se juntou ao Centrão. Numa temática de que ele disse que não iria se juntar ao Não, Centrão. ele falava mal dessas pessoas. Ele, para ganhar a eleição, ele tinha um discurso. Quando foi governar, ele veio com outro discurso. Tanto é que ele está no PL hoje. Eu não vou aqui fazer mérito, não vou atacar ninguém, tá certo? Então, é bem. O presidente da República, que falava uma coisa e pratica hoje, outra, ele tira o Moro, como juiz, coloca. O Moro foi o maior cabo eleitoral que ele teve naquela eleição de 2018. Fez ministro, depois mandou embora. E está aí. Então, o processo político é momento, é comportamento. Muitas vezes as pessoas brincam e tal. Eu já fui um idiota, nós já fomos idiotas na minha geração, não na de vocês têm uma geração totalmente diferente da minha. A gente fazia gozação com preto, com deficiente, brincadeiras idiotas, você está me entendendo? Que nós não tínhamos noção. Hoje não. Hoje o respeito ao ser humano, se tua filha de 10 anos fizer uma brincadeira, você corrige na mesma hora. Antigamente todo mundo ria. Quantos colegas meus, às vezes, eu não era muito de fazer isso, falo a verdade para você, até achava. Mas quantos colegas meus, às vezes, que era preto, que os caras faziam piada, o cara tinha que rir para não brigar. E no fundo só ele sabia o que estava sentindo ali. Na época que eu era adolescente, criança, a poliomielite era uma coisa que existia no dia a dia. Muitos colegas meus de escola eram deficientes por causa da polio, que agora, inclusive, falei há pouco, é preciso fazer campanhas para vacinação. Eu estou vendo aí na TV Amazonas falando sobre isso. É importante vocês, como repórter, estar incentivando. É uma doença que não tem cura depois que ela pega. A pessoa fica com deficiência o resto da vida. Não? Então, nós evoluímos, mas eu acho que o comandante da nação, ele retroagiu, ele usa chavões que ele não pratica. Né? Deus, ele não é mais cristão do que eu, nem do que vocês, nem do que nenhum brasileiro. Não dá para mensurar quem é mais cristão. Você não mede pela régua, eu sou 2 metros cristão, não, tu só é 1 metro. Não, ou você é ou não é. E os princípios cristãos, ele não pratica. Ele desrespeita a mulher, desrespeita
é homofóbico, desrespeita as pessoas. Ontem mesmo, num podcast lá, ele disse, eu vou te chamar de escurinho, chamou um cara de escurinho. Quer dizer, são coisas, né? Pega o 7 de setembro, que é uma data nacional, não é dele, não é de propriedade dele, e utiliza para fazer discurso político, pessoal. Aquilo lá tem uma liturgia do cargo. Então, quando eu estou falando isso, eu estou criticando a forma, eu não estou chamando, não espere que eu diga Bolsonaro é ladrão, eu não faço isso. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na sua avaliação com os discursos... Vai ter muita dor de cabeça. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Muita dor de cabeça. Não só dor de cabeça, mas observando não só o presidente, atual presidente da República, mas outros também. Vai ter muita dor de cabeça no sentido de entender, porque é uma linha muito tênue também, né, candidato? Amigo, ou não? Desde quando eu me entendo por gente, vocês são mais novos, se entende por gente há muito menos tempo do que eu. E gente que eu digo desde quando a gente começa a entender as coisas, tá? Sim. Pelo amor de Deus. Não vou interpretar errado as coisas aqui. Qual foi o dia que os poderes não estiveram presentes no 7 de setembro? Presidente do Supremo, presidente da Câmara e do Senado. Qual foi o dia? Agora. Só essa vez. Só essa vez. E essa ruptura não é boa para o Brasil. Muita gente fala, vai ter golpe. Não tem nada. Não tem golpe no dia seguinte. O que é que eles vão fazer com o golpe? Vão manter o Bolsonaro. Sim, mas e aí? Vamos fechar os meios de comunicação, vamos extinguir os partidos, e aí? E o mundo vai ficar de braço cruzado? Se a Rússia, que no meu entender, é ou era a segunda potência do mundo, não sei mais, porque ela está com dificuldade lá na Ucrânia, do ponto de vista de logística, de coisa. Se a Ucrânia, se a Rússia, que é a segunda... Tu viu o que o mundo fez com ela? O boicote que ela está sofrendo? Isso aí tem custo. Então, qualquer ruptura democrática no país terá, não tenha dúvida, terá reações internacionais gravíssimas. Gravíssimas, seja da esquerda ou seja da direita. Porque muita gente, eu ouço dizer, eu sou de direita. O que é ser de direita, afinal de contas? O que é ser de direita? O que a direita pensa? Diferente do que eu pensamos. Não pensa nada diferente. O cara abre a boca e diz, eu sou de direita. Sim, mas eu quero saber se a pessoa um dia foi entender o que é ser de direita. Né? Porque se você vier com aquela planos ortodoxos na economia, achar que o que deu certo na comunidade de Chicago vai dar certo no Brasil, ou o que deu certo num filete de país que é o Chile vai dar certo no Brasil, que é o que o Paulo Guedes pensa, nós estamos equivocados. O Brasil é uma potência econômica, com diversidade de produção, tanto na área do agronegócio como na indústria brasileira. Nós temos tecnologia de ponta na extração de petróleo em águas profundas no mares, coisa que o mundo não tem. Nós temos tecnologia em área de produção agrícola e que a gente tem que fazer o melhor. Agora, você chega para mim e diz, não, olha, vamos acabar. Aqui é diferente, o que é bom para o Amapá não é bom para São Paulo. Ou o cara é presidente ou é ministro da economia para o país, ou não é. O cara chega para mim, olha a conversa do Paulo Guedes. O Paulo Guedes nos enganou muito. O Paulo Guedes... Tem reuniões com os senhores? Várias vezes. Ele é mentiroso. É uma palavra pesada, mas eu estou aqui literalmente e digo isso na cara dele, a hora que você quiser. Quando foi a questão do IPI, ele garantiu para a gente que não mexeria com os produtos que tinham PPB. Reunião, ele falou? Falou para mim. Depois do primeiro decreto. No primeiro decreto. Fevereiro, março ali. Que lembra que ele fez o decreto da linha branca, sim, que não afetava a gente. A única coisa que nos afetava era alguma coisa de micro-ondas. Era besteira. Não era muita coisa. E eu estou te falando isso com conhecimento, não estou te falando isso de chavão, de brincadeirinha e tal. Então, eu liguei para o Paulo Guedes, falei, ô Paulo, me diz uma coisa, você vai... Não, senador, fica tranquilo, porque não sei o que, tá bom. Ótimo.
Aí, ele vem com o primeiro decreto. O compadre do presidente vai lá, juntamente com o governador, reúne com o Paulo Guedes, que estava resolvido. No dia seguinte, a pancada de novo na gente. É mentira minha? Não, um dia após a reunião. É verdade ou não é? Então, veja bem, toda vez que teve reunião com o presidente, a pancada era grande. Das 9 vezes que o presidente veio ao Amazonas, o que ele trouxe para nós? Vamos ser sinceros. Todo mundo gosta de festa, gosta de... Nada. Não houve uma solidariedade com as pessoas que morreram com falta de oxigênio, nem aqui, nem no Brasil afora. Não houve uma palavra de carinho. Não houve uma palavra de esperança. Nada disso aconteceu. Eu não estou inventando, eu estou narrando aquilo que está acontecendo no Brasil. A questão dos decretos, então, foi algo eleitoral? Totalmente eleitoral. O amazonense que estiver me ouvindo agora, que estiver ouvindo esse podcast, tem que entender, nós somos um Estado com poucos parlamentares, aguerridos, que se posicionaram, você vê, não é fácil. Nós não permitimos, nos últimos anos, que se votasse uma lei contra a Zona Franca. A reforma tributária que eles queriam votar arrebentava com a gente. Porque jogava, e eu posso explicar para vocês tecnicamente por que arrebentava a gente. Tá certo? Ele jogava toda a questão que já é constitucional e com a reforma de tributação era uma emenda à Constituição, então pode ser feito, jogava a questão da Zona Franca para leis complementares. Ora, leis complementares. Sabe quando é que ia ser votada essas leis complementares? Tem lei complementar desde 1988 que nunca foi votado no Congresso. Leis complementares se vota conforme está o clima, o tempo. É uma luta depois, uma bancada de 8 deputados e 3 senadores tentar resolver isso. Aí, quando era para votar o relatório da reforma tributária, a gente se articulou e não teve sessão. Eu fui para cima do presidente Davi Alcolumbre, o Eduardo também, o Plínio também, nós não deixamos votar o relatório. E aí o relator disse, não, mas vai as leis complementares. Eu falei, não, vamos agora. Vamos votar primeiro as leis complementares, baseado no teu relatório, que depois a gente vota a reforma tributária. E a gente não pode permitir. Não é que a gente é contra uma reforma. Há muitos impostos, há excessos. Tem servidor hoje, tem profissionais hoje no Brasil que preferem que não dê aumento, porque senão ele entra numa outra alíquota do imposto de renda. Você sabe que o imposto de renda é conforme alíquotas. Então, percentual para X que você ganha, o outro. Aí o cara, quando tem aumento, ele tem que contribuir mais para o imposto de renda do que antes. Ele recebe menos, ele recebe mais sem o aumento e vai receber menos com o aumento. Então, nós temos que ver questões tributárias nesse país. Você vê a má vontade da Receita Federal com a gente. E não é qualquer um que tem coragem de estar falando isso, não. Receita Federal tem má vontade com a gente. A CGU, a Controladoria Geral da União, tem má vontade com a gente. A Advocacia Geral da União nunca defende o Estado do Amazonas. O que nós tivemos foi o seguinte, nós tivemos a Constituição do nosso lado, por isso que a gente conseguiu as liminares. E tanto é que sexta-feira passada, eu encaminhei ao Supremo Tribunal Federal as informações sobre esse novo decreto, que ficou de fora em torno de 10 a 15 mil empregos, que são pequenas empresas, de componentes principalmente. LED, né? Não, plásticos, algumas coisas que não gera muito emprego. Mas para a gente perder um emprego, perder alguma coisa, já é muita coisa, entendeu? Nós temos que lutar para não perder. Nós temos que lutar para não perder. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa liminar, ele pede informações para a bancada. Eu sou o coordenador da bancada e quem assina é o partido do Bosco Saraiva Solidariedade, que nos deu o partido para fazer isso. Então, se a gente não tivesse entrado, não tivesse ido procurar o ministro, até hoje nós estávamos com insegurança jurídica e tenho a certeza teria saído a empresa daqui. Candidato, agora mudando de assunto um pouco, falando sobre fundo partidário.
O senhor foi um dos senadores que votou favorável ao orçamento de 4,9 bilhões para o fundo partidário. O seu partido foi o quarto que mais recebeu, 330 bilhões de reais. E consultei a plataforma do TSE e o senhor recebeu por volta de 3 milhões de reais da direção nacional do seu partido, o PSD, e... 2 milhões e 600. Isso, e o restante... Menos do que eu recebi em 2018. Isso, porque tem até um teto também. O meu teto é que botaram um teto de 3 milhões e 800. Pois eu lhe pergunto, saiu uma pesquisa semana passada da FGV, inclusive, sobre a questão da pobreza aqui em Manaus, né? 51%, dado aí alarmante. Se a gente pega também a questão da extrema pobreza, 12%, 14%, é menor, mas é um dado, não deixa de ser alarmante. Sim. Eu queria saber a sua opinião sobre fundo partidário e se o senhor avalia que dentro do orçamento da União tem espaço para fundo partidário e também ajuda à assistência. Como é que o senhor enxerga isso? Tem espaço sim, até porque, se você ver, nós votamos aí os R$600. O Congresso nunca votou tantas leis para beneficiar a população em um curto espaço de tempo como na pandemia. Vamos ser sinceros, nós não prejudicamos em nada. Agora, se você for analisar do ponto de vista da democracia, a democracia custa caro. Outros países gastam muito mais do que o Brasil. Os Estados Unidos gastam mais, a Inglaterra, a França. Mas é lógico que a gente está falando de um país em que nós temos fome e eu tenho que concordar contigo. Nós tínhamos que ter outras opções. Agora, a opção do empresário colocar recursos na campanha, como era feito antigamente, doações e tal, essas foi maculada pela Lava Jato, em que pessoas diziam que trocavam favores. Nós temos que chegar num denominador comum. Até porque uma eleição no estado do Amazonas, por exemplo. Cara, né? Barco. Vamos lá, você para alugar um jato, um avião para ir para o interior. Um município de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Há de convir que há uma desigualdade muito grande com quem está com mandato e quem não tem mandato. Desproporcional a disputa, Desproporcional, né? Para deputado federal, deputado estadual. É muito diferente, porque o cara que é deputado estadual, por exemplo, ele tem uma estrutura já de gabinete aqui em Manaus, trabalhando e tal. Mas é a forma da democracia. Tanto é que tem as cotas. Você garante a cota para preto, você garante a cota para a mulher, né? Tá certo? Que isso é um avanço para mim muito grande. Porque ela tem o mesmo espaço na televisão, ela tem direito a 30% do tempo de televisão. Antigamente a mulher não tinha direito a nada, você está me entendendo? E olha... Agora não, você vê a quantidade de mulheres participando do processo político, só a participação dela já é importante. Porque ela pode falar para 1 ou para 10 pessoas, é importante o posicionamento dela, é importante o que ela tem a dizer. E isso é a democracia, ela vai se construindo aos poucos. Mas a democracia, ela custa caro. A democracia custa caro, nunca foi barato. Mas é o que nós temos. Se você dizer assim, Omar, tu concorda com esse tipo de procedimento? Eu não sou hipócrita para dizer para você que eu votei a favor e agora discordo. Não. Eu acho que nós temos que procurar uma outra forma. Era a forma que nós tínhamos. Agora, tem uma outra coisa também que nós temos que fazer. O Congresso não pode permitir que o Tribunal Superior Eleitoral ele faça leis através de resoluções. Ele chega lá, uma resolução, você está me entendendo? Agora mesmo tem uma resolução que o horário vai ser o mesmo. Então, a eleição no Amazonas vai acabar 4 horas da tarde para Brasília. E tem municípios... No Rio Branco começa às 6 horas da manhã. Não, pois é. Termina não, Tabatinga também. Tabatinga, aquela região ali. 3 ou 4 municípios. São Paulo de Olivença, aí tu vai para... Boca do Acre, eu acho. Eu acho que... Boca do Acre também, talvez. Mas tem outros municípios, filho, que eu não sei aqui dizer para você o fuso horário deles. Mas... aí a resolução acabou. Então vamos lá, o que é a resolução? Então começa 8 horas da manhã em Manaus. Em Brasília, 8 horas em Brasília, é 7 horas em Manaus. Exemplo. Então começa a eleição 7 horas em Manaus. Termina em Brasília 5 horas e Manaus vai terminar 4. Só que Tabatinga e Rio Branco vai terminar 3 horas. 1 hora antes. Correto? Porque nós ficávamos esperando para abrir as urnas. O Acre e Amapá, parece que a diferença, o fuso horário é 2 horas. No Acre. 2 horas. E alguns municípios do Amazonas também é 2 horas o fuso. Só para deixar claro, o senhor é contra ou a favor dessa resolução? Não, não é que eu seja contra. Mas isso tem que ser lei, não pode ser resolução. Entendi.
A eleição não pode ser baseada em resolução. Você tem que ter prazo, por exemplo, os prazos eleitorais são prazos curtos. Então, se tem uma pessoa me agredindo na televisão de manhã, de tarde, de noite, eu entro com recurso, o TRE, ele tem que julgar isso rapidamente, porque quanto mais tempo demorar para julgar, mais prejuízo o candidato está tendo. Então, essas coisas nós temos que aprovar em lei e temos que aprovar outras leis. Nós não podemos permitir hoje situações que estão acontecendo no Brasil, que a impunidade, a pessoa escreve, bota qualquer coisa sobre você, segundo a fonte, e fica por isso mesmo. Isso aí não existe. Nós temos que ser mais rigorosos. Se a gente quer uma democracia plena, a democracia parte da informação. Vocês mesmos aqui, vocês não pegam uma informação de ouvido e vêm aqui na rádio, olha, não, vocês vão checar, vão ouvir a pessoa, correto, peraí. Senão vira uma brincadeira. O pessoal coloca lá, segundo fonte, não sei o quê, papapá, o fulano, peraí. Isso aí não é uma atitude democrática. E a imprensa é muito importante, está sendo muito importante. A imprensa na CPI, eu devo ter dado umas 150 entrevistas para a Globo News. Devo ter aparecido no Jornal Nacional aí umas 100 vezes. CNN, e bota aí meio de comunicação, Bandeirantes e tal. Elas é que promoveram e divulgaram as coisas que estavam acontecendo, as coisas corretas, como era para se tratar. Você lembra que no início da pandemia, o ministro, ele 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ele dava uma coletiva, a imprensa toda brasileira ficava lá, que era uma expectativa em relação ao que ia acontecer. Mandetta, né? Mandetta. Isso, lembro. Aí ele é demitido, correto? Aí colocaram um cara lá que passou menos de um mês. Aí vai um general para lá que não sabe nem o que era SUS para coordenar. Esse Braga Neto, que é o candidato a vice-presidente, esse cara é responsável pelo que aconteceu no Brasil. Ele era o coordenador. Eles inventaram um tratamento precoce, eles inventaram imunização de rebanho, ouvindo profissionais que não estavam qualificados para discutir essa ação, porque ninguém tinha condições de discutir aquilo naquele momento. O que se buscava não era uma questão paliativa, o que se buscava era uma solução para a doença, e a solução para a doença veio com a vacina. Candidato, na sua chapa, né, tem 2 suplentes que são indicados pelo PT, a Sheila, a vereadora de Itacoatiara. A Sheila foi indicada pelo PT. E o João Pedro também. Foi indicado por mim. Pelo senhor. Por mim. Eu recordo aqui que em 2010 o senhor disputou o governo do Estado com o apoio do Eduardo Braga. Sim. E derrotou o Alfredo Nascimento, que era apoiado pelo Lula. Até gravou vídeos e tudo mais. E o PT estava lá também. Depois, aí já é outra coisa, né? Depois o senhor votou a favor do impeachment e quero lhe perguntar, como é que é essa correlação de forças para o senhor ter articulado essa chapa com 2 indicações do PT, normalmente sempre é de um partido ou de outro, e também como é que é a sua relação com o PT hoje em dia? Eu vejo, por exemplo, que no seu espaço eleitoral, o senhor praticamente em todos os programas fala do Lula, né, do Lula, e exalta essa parceria. Mas como é que é essa correlação de forças para um mandato? Como é que o senhor vai articular isso? Como foi essa construção também? Bom, essa relação com o presidente Lula, ela acontece depois de 2010. Ele não era mais presidente, eu era governador, e eu devo ter recebido o presidente Lula umas 30 vezes aqui em Manaus. Ele passava por aqui, sempre o recebia no aeroporto, a gente jantava junto, conversava, eu em São Paulo a gente conversava, viramos pessoas próximas, eu não digo amigos de infância, que não é verdade, mas conversavam muito sobre política. Às vezes a gente ficava hospedado no Tropical Hotel naquela época, eu ia para lá, ficavam conversando o dia todo e tal, falando sobre política, economia, futebol. Ele é corintiano e eu sou São Paulino. Eu estou sofrendo muito. Eu sou sul-americana, né? Sou nacionalino, São Paulino e botafoguense. O nacional realmente vale a pena dizer que realmente. Olha para você ver. Não, eu sou nacional em qualquer circunstância, né? Sempre fui. Até porque eu sou um político que estou há muitos anos na política e nunca fui hipócrita e muito menos fiquei em cima do. Eu tenho posições. Então, se você perguntar qual é o teu boi, é o garantido. Presta atenção, é o garantido.
Mas, como governador, fiz a maior reforma que o Bumbós já tem e fiz aquilo um centro de artes para as pessoas poderem assistir lá, uma arena que tem hoje, um liceu lá que milhares de jovens já passaram por lá e aprenderam. Então eu sou garantido. E respeito. Eu sou caprichoso, mas tudo bem. Time de futebol é o nacional. A minha escola de samba, eu fui presidente, hoje sou patrono da escola lá, meu nome está lá, é Aparecida. Escola de samba. Mas construí quadra para todas as escolas. Quando fui governador, fiz a escola da Alvorada, da Grande Família, que é a minha segunda escola é a Grande Família. A Vitória Régia já tinha sua quadra. Fiz a da Sem Compromisso, da Balaco Blaco. E eu acho que foi essas. Na época, e o carnaval tinha um outro aspecto, tinha uma outra proporção que não tem hoje a proporção. Então, não me pergunte, que eu não vou dizer para você, não tenho, não torço. Porque antes de eu entrar na política, eu já era um cidadão, que já tinha escolhido, a gente escolhe ser torcedor de um time jovem. O que a gente percebe também é que, dentro da sua campanha política, não só agora, mas antes, o senhor faz leituras de cada campanha, de cada processo, para entender a melhor forma de se encaixar, mas sem perder o que o senhor é como político. É basicamente assim que o senhor toca a sua carreira política? A primeira coisa que é uma exigência nossa é a alegria. A campanha é uma democracia, tem que ser alegre. Né? Lógico que o cara se aborrece. Qual é o cidadão que não se aborrece? Lógico que se aborrece. Isso da imprensa também? Não, vocês também. Quando faz um texto lá e depois percebe algumas coisas dão errado, que não foi legal o texto que você fez, você está me entendendo? Ou uma posição que você tem, você acha que não foi compreendido e tal. É lógico que a gente se chateia quando o trabalho não está indo do jeito que você gostaria que fosse. Mas nós somos seres humanos, passíveis de erro. E temos que tocar para frente. Mas uma coisa na minha campanha que eu sempre gostei é a alegria. Alegria porque eu sempre digo, olha, nós estamos participando do maior processo democrático do país, que é uma eleição. É uma eleição de presidente a deputado estadual. Então, esse processo, o brasileiro tem que debater. Hoje, por exemplo, você vê, a população, se você fizer uma pergunta espontânea, muita gente não tem candidato a deputado estadual, muita gente não tem candidato a deputado federal. Muita gente não sabe nem quem votou nas últimas eleições. Não sabe, é assim mesmo. Então, veja bem. Por quê? Porque o processo democrático, ele só é debatido na época da eleição. Na época da eleição, as pessoas te fazem acusações, na época da eleição as pessoas vêm com propostas, nessa eleição ninguém vai para a televisão dizer que é feio, todo mundo é bonito, todo mundo é o melhor, é honesto, é sério. O povo cansa disso. Candidato, porque ninguém acorda, a não ser nós políticos, tá? Pensando em política. O cara acorda de manhã pensando o que ele vai arrumar para o filho comer na hora do almoço, pessoal. Não é em quem ele vai votar. E a gente tem que entender isso. Então, é um movimento democrático, eu vejo pelas reuniões que eu faço. Há 3 meses atrás, você ia, era uma quantidade de pessoas, agora foi aumentando, agora não, agora é uma quantidade muito grande de pessoas. No interior, é multidões de pessoas que me recebem, tá certo? Com carinho e tal. Mas é o processo político, ele sempre foi assim. Queria reforçar a pergunta. O seu voto no impeachment, o senhor se arrepende daquela avaliação naquele momento? Ou era aquilo mesmo, na sua avaliação? Não, naquele momento não tinha. Foi uma questão política mesmo, não tem jeito. Isso aí, tanto é que essa questão é muito bem explicada junto ao presidente Lula, e a presidente Dilma, na época, me chamou para conversar. Eu disse, não, eu não tenho razão para não votar contra a senhora. Eu votei. E não tem absolutamente nada. E pós-impeachment, alguma conversa aconteceu entre os senhores? Lula, Dilma? Não, com o presidente Lula, ele foi preso. Não, digo aqui em Manaus, que o Lula veio aqui em Manaus. Assim. Várias vezes, mas não. Pós-impeachment, não sei se você lembra, antes do impeachment, fizeram uma maldade com o presidente, a Dilma ia nomeá-lo ministro, aí o Supremo proibiu, que foi um erro, uma intervenção. Do nada, sem o cara ter sido condenado, vai lá e proíbe. É que nem o governador, quer nomear você secretário de comunicação,
Aí vem o Tribunal de Justiça e proíbe. Mas proíbe por quê? Porque não gosta de você? Porque tu está sendo investigado? Investigado não quer ser condenado. Então, o que eu acho, ali houve o seguinte, ali o presidente Lula não estava mais viajando pelo Brasil e estava indo para o exterior. Naquele momento ele estava vivendo um calvário que, graças a Deus, hoje ele está aí livre para poder conversar com a população e demonstrar a esperança que nós temos nele e o povo brasileiro tem nele, de a gente ter dias melhores. E ele, uma coisa que me agrada muito no Lula, e me agrada em políticos, é dizer, não quero voltar para fazer o que eu fiz, eu quero voltar para fazer melhor, fazer mais. Fazer o que ele fez já está feito, agora nós temos que fazer mais. Nós temos outros problemas a ser resolvidos, problemas mais graves a ser resolvidos. Nós temos que diminuir o número de desemprego no Brasil, nós temos que acelerar rapidamente a pesquisa. Nós temos aqui o Centro de Biotecnologia da Amazônia parado, que não pesquisa absolutamente nada. Nós temos a Embrapa, que tem pessoas capacitadas, que tem feito um trabalho bom. Nós temos o INPA, o Fiocruz. Nós precisamos utilizar essa mão de obra qualificada, de mentes brilhantes, para trazer benefícios para a população que precisa. Então, nós temos que investir muito na pesquisa. Então, se é para voltar para fazer aquilo ele já sabe fazer. Minha Casa Minha Vida. Eu mesmo entreguei 30 mil casas. E coloquei essas casas e apartamentos no nome das mulheres. Porque se o caba quisesse largar a mulher, ele que saía da casa, não a mulher. Porque antigamente o cara arranjava outra, tirava a mulher da casa para botar outra. E a mulher ia para casa da mãe, com os filhos, da irmã, ou a relento. Então nós tivemos essa preocupação. Então quando eu coloco isso para vocês aqui, é que ele tem uma coisa que me agrada. Não, vou voltar para fazer a mesma coisa, não, vou voltar para fazer mais. E isso é importante, essa esperança é importante. Agora, candidato, me chama a atenção, e aí a gente parte para o momento final da nossa entrevista, mas rendeu. A gente está conversando aqui, se der. Supremo Tribunal Federal. A gente percebe a atuação forte do STF nesses últimos anos. Ouvi presidenciáveis, Bolsonaro, Ciro, Lula recentemente, falando sobre a atuação do STF e a atuação da harmonia entre os poderes. Qual a sua avaliação desses últimos anos do Supremo Tribunal Federal quanto à importância e principalmente sobre decisões em que muitas das vezes o presidente tomou ou tomou errado? E com foco, inclusive, nos próximos anos. Decisão, o juiz não tem meio termo. Se eu tenho uma ação, você tem uma ação contra mim, um de nós dois vai ficar chateado. Porque ele não tem como fazer uma ação que não chateie um de nós dois. Uhum. Na justiça sempre será assim. Agora, a ponderação, qual é o papel do Supremo? O papel do Supremo é Constituição, é constitucional. Você acha que em algum momento passou a barreira? Veja bem, eu acho que quem passou a barreira foi o Executivo. Tá. Certo? Por mais que você pode não concordar com o pensamento do ministro A ou B, mas você não tem como atacar. Imagina eu ter que desqualificar desembargador, juiz no meu estado. Não posso fazer isso. A justiça é o equilíbrio, aquela balança que a gente vê na justiça. Né? Depois da justiça não tem mais a quem você procurar. Decisões, às vezes eu gosto, eu entro com ação, às vezes eu sou vencedor, às vezes eu perco, fico chateado. A gente fica com raiva e tal. É normal. Mas o Supremo, ele é um poder equilibrado. Ele é um poder em que o equilíbrio tem que prevalecer ali dentro e ali uma decisão muda a vida das pessoas, muda a história do país. Eu tenho que dizer para você, nós temos uns ministros ali que deram se colocaram o peito na frente e a cara para bater em favor da democracia brasileira. E não se ilude. A ministra Rosa Weber eu conheço bem. Calada, não é de holofotes, não é de aparecer, mas é uma ministra firme que defende a Constituição brasileira. É isso que nós precisamos. A pessoa que está ali tem que defender a Constituição. E a Constituição não diz que as Forças Armadas é um poder. As Forças Armadas estão a serviço do povo brasileiro.
a serviço da democracia brasileira. Ela não está a serviço do Bolsonaro. Ela não é de propriedade do Bolsonaro. As Forças Armadas é uma instituição a serviço do Brasil e não a serviço do presidente. Candidato. Bom, temos mais tempo, entretanto, mais 10 minutos aí, entretanto, acredito que rendeu bastante. Eu volto aqui contigo no dia 3, se Deus quiser, o povo do Amazonas me ajude a voltar ao Senado. Eu sempre peço isso para todos, eu falo isso, não é da boca para fora, é do fundo do meu coração. Nem todo mundo que está ouvindo esse podcast vai votar em mim, é natural. Ninguém tem unanimidade em lugar nenhum, nem dentro de casa a gente tem unanimidade. Mas aquelas pessoas que puderem me agraciar com o seu voto, eu vou ficar muito grato. O meu número é 55535. É fácil de digitar. Peço o voto das pessoas que nos ouviram nesse podcast. Quero agradecer a você, Glaucio, a você, Ricardo, pela gentileza, o respeito e o carinho. E dizer que aqueles que, independente de votar em mim, não, isso eu peço a todos, que façam orações por nós, para que a gente tenha saúde, para a gente continuar trabalhando. Isso aí, independente de voto, independente de pensamento ideológico, isso eu sempre peço. É uma coisa minha, porque isso nos ajuda a ter força para trabalhar, a ter saúde para trabalhar e procurar fazer o melhor, se colocar no lugar das pessoas que mais precisam, das pessoas mais humildes. Foi isso a vida toda que eu tentei fazer, me colocar no lugar das pessoas que mais precisam, me colocar no lugar de um pai que está desempregado, me colocar no lugar de uma mãe que não tem onde morar, me colocar no lugar de uma pessoa que está sendo injustiçada. E isso aí talvez me ajudou muito a chegar até aqui. E peço, aqueles que puderem me ajudar, eu peço o voto sim, porque candidato que não pede voto, as pessoas não se comprometem. E eu queria pedir o voto no Omar 555 para o Senado. Candidato, obrigado novamente pela cordialidade, inclusive por estar aqui conosco. Ricardo Chaves, obrigado também. A você que nos acompanhou também, muito obrigado. Amanhã nós teremos mais entrevistas com candidatos ao Senado. Grande abraço.